Está começando mais uma voz do trabalhador. Informação, direito, orientação e solução. O sindicato tem o dever de informar os trabalhadores tudo que está acontecendo no nosso segmento. E agora nós vamos falar sobre a multinacional Prosegur. A multinacional Prosegur. A famosa gata amarela. Pessoal, veja bem. Hoje nós tivemos audiência com a Prosegur e com a Superintendência Regional do Trabalho, através da Superintendência de Varginha. Não evoluiu nada. É importante informar para os trabalhadores que não evoluiu nada. A empresa continua insistindo que está trabalhando para reduzir jornada de trabalho, mas na prática isso está acontecendo, Leandro? Não, nada melhorou. O excesso existe? Continua a mesma coisa. A empresa informa e pediu ajuda, inclusive, para a Superintendência Regional do Trabalho em relação ao intervalo de refeição, dizendo que vai mapear local seguro na rua e que vai dar 30 minutos de almoço para você, vigilante de carro forte, da Prosegur em Minas Gerais. É exemplo do que fazem em outros estados, descumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, que eles próprios assinaram, que aqui fala que o intervalo de almoço tem que ser mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas. E que o negociado prevalece sobre o legislado. Aquilo que nós negociamos tem que prevalecer sobre a lei. E a empresa vem querendo entubar o sindicato e os trabalhadores, viu, Leandro? Numa condição em total afronta aos direitos dos trabalhadores. Agora eu te pergunto, quem é que expõe os trabalhadores ao risco? A própria empresa. A própria empresa. Existe local seguro fora da base? Nenhum. Você imagina agora, Soares, Leandro, a equipe de carro forte para aí na estrada, 2 vigilantes vão lá almoçar. Inclusive, tiveram a audácia de dizer que eles poderiam trocar de roupa. Dentro do carro forte tem local para trocar de roupa? Nenhum. Mais um constrangimento. Total. Você vai fazer hora de almoço com o uniforme da empresa, com colete, com cinto, com armamento. Você vai sentar num restaurante e, se você for pego pelo crime organizado, colocar na frente de um carro forte e mandar a equipe abrir o carro forte, o que você acha que vai acontecer? Virou brincadeira. Aí pode, né? Pode. Quando é da vontade da empresa, tudo pode, né? Tudo pode. Leandro, você me informou que semana passada uma equipe saiu daqui para voltar no outro dia, de um dia para o outro, destina a Manhuaçu, e ficou 4 dias porque o carro quebrou. Com a mesma roupa, sem as mínimas condições, e não saiu preparado para uma viagem de 4 dias. Não, um dia só. Eles foram um dia e ficaram 4. Ficaram 4 dias. O pessoal de Montes Claros me informou que o carro forte quebrou, eles mandaram um carro para substituir e deixou o motorista lá aguardando o guincho até 3 horas da manhã, sozinho. Totalmente exposto. Cadê o procedimento de segurança? E eu fui olhar a respeito disso, presidente, conversar com o supervisor, ele falou que só aconteceu isso, eles ficaram lá esses 4 dias, porque foi da vontade do trabalhador. Então, quer dizer, eles não ficaram porque o caminhão quebrou, não. Eles não ficaram porque a empresa não deu um suporte. Eles poderiam ter mandado outro caminhão. Ele falou comigo que foi porque a equipe concordou, queria ficar. Então, a culpa agora é dos trabalhadores. Outra questão que a gente não pode esquecer. Você foi demitido por quebra de procedimento. Está em processo de justa causa. E o carro forte que quebrou no interior, ele veio, os armamentos no carro leve, inclusive o calibre 12, em descumprimento à norma da Polícia Federal. E o carro forte veio carregado na plancha, parou no restaurante para o motorista almoçar e todo mundo desarmado. Aí pode? Pode. Para a empresa tudo pode. A empresa informa que o programa Paz é um programa para evitar acidente. No seu entendimento, quando o carro perdeu o freio com você,
quando o carro quebrou lá com o machado, capotou, quebrou a barra de direção na estrada, e outras localidades que você sabe bem, no seu entendimento, o programa Paz veio para quê? É para punir o motorista ou, de fato, para defender os trabalhadores por melhor condições de trabalho e de segurança? Somente para punir, mais nada, não serviu para mais nada. Certo, e no seu entendimento, Soares, para que existe uma câmara, que a empresa coloca uma câmara em refeitório? Controlar o trabalhador até na hora da sua alimentação. Controlar o trabalhador até o momento da refeição. Está aí o excesso de jornada, tudo que nós falamos. A empresa não resolveu absolutamente nada. A única coisa que ela falou, que o programa Paz agora não dá mais justa causa, mas existem as punições. Agora, o motorista já é submetido às multas e às sanções do CONTRAN, com perda de ponto na carteira, pagamento de multa e até a suspensão. Agora, por parte da empresa, ameaça por justa causa. Onde é que nós vamos parar, hein? Aonde que a gente vai parar? E o vigilante de base, principalmente no período noturno, 12 horas sem intervalo de refeição. Se ele cochilar. Justa causa. Justa causa. Nós queremos simplesmente que a multinacional cumpra a lei, só isso, mais nada. Nós queremos que vocês não dêem intervalo de almoço todos os dias, em local seguro, que é dentro da base. Aí o trabalhador vai deixar o carro está protegido, os valores estão protegidos, o armamento está protegido, e o trabalhador faz da hora de almoço dele o que ele bem quiser, porque nesse momento ele não está à disposição da empresa. Nós queremos que a empresa contrate mais gente, acaba com excesso de jornada. Acaba com excesso de jornada. O trabalhador está adoecendo. Sabe por quê? É porque vocês pressionam o tempo todo. Dizem que tinha um gestor aí de segurança, vinha de São Paulo, que chegava e colocava os vigilantes na sala, Soares, e falava, vamos orar, vamos dar grito de guerra. Sangue amarelo. Nós somos sangue amarelo, somos colaborador. Deixar claro para você que a gente respeita qualquer religião. Nós respeitamos qualquer um dentro da sua religiosidade, mas dentro de uma base de valores, não é local de gestor ficar fazendo oração, não. Lá não é igreja, não. Porque você mesmo que chama o pessoal para orar, é você mesmo que leva na sua sala e que dá advertência, que dá balão, é que pune. Com excesso. Com excesso de rigor. E depois quer que o pessoal dá o quê? Faz grito de guerra e fala o quê? Sangue amarelo, tamo junto. Que tamo junto, rapaz. Que tamo junto. Que junto que nada. Advertência, balão, vocês que retiraram o telefone do trabalhador. Agora, o vigilante não pode. O administrativo pode, o gerente pode, a central de operações pode, a central de monitoramento que fica em São Paulo pode, o pessoal que faz a escala pode, o regional pode, o gerente pode, todo mundo pode, a segurança. Agora o vigilante não. Isso não é uma discriminação? A empresa falou hoje na reunião que está liberado o telefone celular para os trabalhadores quando está em intervalo de almoço. Não tem nem intervalo de almoço, a empresa não está dando, como é que o pessoal vai utilizar o celular? Não tem intervalo de almoço, os guariteiros ficam 12 horas sem horário de almoço, qual é o horário que eles podem usar então? Pessoal, para encurtar nossa conversa, não tem outra alternativa que a empresa não respeite a não ser greve, paralisação. E para isso precisa coragem do enfrentamento. Coragem. Vocês estão vendo aí, ó, gerente da base de Belo Horizonte, que fez grupo de WhatsApp, botou pressão, mandou carro forte sair com 10 milhões para ir patinho com o banco quebrado. Hoje não tem diálogo nenhum com o trabalhador. Perdeu, Playboy. Sabe por quê? Chegou com excesso de rigor. E a gente precisa entender, principalmente os gestores da Prosegur, acabar com essa vaidade de comando, de chefia, de diretoria, e entender que o ativo mais importante que vocês têm não é o cliente, é o trabalhador, é aquele que está na ponta, que trabalha 13, 14 horas, que almoça dentro do carro forte, que enfrenta o dia a dia com bravura, que sai de casa cedo e chega de tarde, talvez tarde da noite, dias que nem voltam para trabalhar. É esse que vocês precisam respeitar. É preciso que a direção da empresa comece a entender que o presidente da empresa, ele está presidente.
Gerente, estar gerente, supervisor, coordenador. Ninguém é colaborador, não, tá? Você não está colaborando com a empresa, não. Você está sendo remunerado para isso. E quando o resultado não vem, a corda estoura para tudo quanto é lado. Então, vamos parar com essa bobeira aqui, né? Ah, colaborador, viu? Não tem colaborador, não. Ninguém trabalha de graça para ninguém, não. E a gente tem que parar com exploração de mão de obra. Exploração do trabalhador. Ele quer ser respeitado. Ele quer ser reconhecido. Quando nós estamos falando do uniforme lá da tesouraria, é porque é humilhante realmente. Tem 50 anos esse mesmo uniforme. Será possível que não tem ninguém aí com essa capacidade? E a humildade, a simplicidade de falar, realmente, o que o sindicato está apontando tem razão. Mas e a vaidade, hein? E a vaidade, hein? É isso que às vezes prejudica uma empresa e que não deixa uma empresa crescer. Quando tem cheio de pessoas com vaidade e que não mede esforço para prejudicar o trabalhador e quem se atreva a enfrentar, a denunciar as mazelas, as irregularidades e as péssimas condições de trabalho em que os trabalhadores da Prosegur estão sendo submetidos. Mas o nosso sindicato é o sindicato do trabalhador. E é para isso que o sindicato existe. É para botar a cara, é para falar. Porque se fosse para ser amigo do patrão, a gente estaria do outro lado. Porque o patrão também tem sindicato. E forte. Tem bons advogados. O advogado aqui da Prosegur, todo momento ele defende que o trabalhador não precisa almoçar, que ele pode ficar com excesso de jornada, que está tudo certo. Agora, pergunta se ela aceita essas condições. Aí eu vou te perguntar agora. Senhor que é advogado, conhecedor, profundo conhecedor das leis de trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, do respeito à lei, da convenção coletiva. Você é advogado, cara. Se fosse você, que a empresa estivesse submetendo a 12 horas sem intervalo de refeição, você ia falar que estava certo? Ia. Se fosse você, que tivesse trabalhado 12, 13, 14 horas, a empresa dá 15, meia hora de almoço lá, você ia aceitar essas condições? Hein? Se fosse você, estou desafiando você, deixar seu celular trancado no escaninho, 12 horas. Estou desafiando você, o diretor de segurança, o presidente da Prosegur, fazer o que vocês fazem com os vigilantes de carro forte. Vamos fazer? Eu topo. Eu também guardo o meu aqui no sindicato. Vamos fazer? Coloca um escaninho aqui, vamos ver 12 horas. Uma semana. Um mês sem comunicação com a família. O desafio está aí. Aceita quem quer. E nós estamos dispostos a, se vocês concordarem, todo mundo, central de operações, gerente, todo mundo guardar o celular. Aí depois nós vamos conversar. Depois de uma semana vamos conversar se está certo ou se está errado. É isso aí, pessoal. Pessoal da Prosegur, estamos juntos. A luta não acabou. Sei que vocês estão cobrando muito aqui do sindicato. Temos mais uma reunião. Esperamos ainda sensibilizar a direção da Prosegur para resolver os problemas. Mas se não houver mudança, não há outra alternativa a não ser uma paralisação. Juntos somos mais fortes.